Sabe o que ninguém tem coragem de te dizer? Que boa parte dos seus problemas não tem absolutamente nada a ver com você. A raiz está silenciosamente nas pessoas que você insiste em manter por perto. Gente que te suga, te atrasa, te sabota e muitas vezes faz isso sorrindo, te chamando de amigo, de parceiro ou até de amor. E se você acha que estou exagerando, olha para sua vida. Quantos projetos você deixou para depois? Quantos sonhos você engavetou? Quantas vezes você perdeu a motivação, o foco, a disciplina, sem nem entender o porquê? Pois é, a resposta não está nas circunstâncias, está no ambiente, está nas pessoas, está nas influências invisíveis que te cercam. Maquiavel já dizia sem rodeios, a maior ameaça ao homem livre são as relações que ele não sabe cortar. E aqui vai uma verdade brutal. Enquanto você não aprender quem eliminar da sua vida, você nunca vai ter paz, nunca vai ter respeito, nunca vai ter poder e nunca vai ter domínio de si. Vai ser sempre refém dos jogos emocionais, das chantagens, dos drenos invisíveis e dos sabotadores disfarçados de gente boa. O problema é que muitos só percebem isso quando já é tarde, quando já perderam tempo demais, energia demais, dinheiro demais, saúde demais. E aí, acordam no meio do caos sem entender como foram parar ali. Só que eu vou te dizer uma coisa, você não vai passar por isso. Não se você aprender o que eu vou te mostrar agora. Porque neste vídeo você vai descobrir os 10 tipos de pessoas que você precisa eliminar da sua vida imediatamente. E não é papo de autoajuda, não. Isso é estratégia social. Isso é filosofia maquiavélica aplicada. Isso é sobre proteger seu tempo, sua energia, sua paz, sua disciplina, sua influência e, acima de tudo, seu poder. E deixa eu te avisar, não espere ouvir aqui aquele discurso bonitinho de perdoa todo mundo, entende todo mundo, aceita todo mundo. Não, aqui é papo reto, é verdade crua, é sobrevivência no jogo da vida. Porque enquanto você se recusa a fazer essa limpeza, você segue carregando o peso morto. E peso morto afunda, sempre. E a pergunta que fica é simples, direta e brutal. Até quando você vai continuar fingindo que não vê? Até quando você vai continuar se deixando ser usado, drenado, sabotado, sem fazer absolutamente nada? Se isso faz sentido para você, então segura firme. O que você vai aprender agora tem o poder de mudar completamente sua vida, seus resultados, suas relações e, o mais importante, a forma como o mundo te enxerga a partir de hoje. Os críticos invisíveis, mestres da desmotivação oculta. Sabe aquele tipo de pessoa que nunca te ataca diretamente, mas sempre tem uma opiniãozinha sobre tudo que você faz? Pois é, esse é o crítico invisível. Ele não aparece com pedras nas mãos, mas com um sorriso no rosto, enquanto lança veneno em pequenas doses. Maquiavel já alertava, o perigo real não está no inimigo declarado, mas naquele que finge ser aliado enquanto mina seu poder por dentro. O jogo desse tipo de pessoa é sutil. Ela sempre vem disfarçada de bons conselhos, sempre tem um cuidado para não se frustrar, acho melhor você não criar expectativas, ou até aquele clássico, eu só não quero te ver se decepcionar. E enquanto você acredita que é preocupação, na verdade, é uma estratégia para colocar dúvida na sua cabeça e te fazer questionar seu próprio domínio de si. Percebe como funciona? Essas pequenas sementes de insegurança, julgadas de forma aparentemente inofensiva, vão crescendo lentamente e, sem perceber, você começa a se sabotar, a duvidar dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua capacidade. É aqui que sua autoridade pessoal começa a ruir. A filosofia de Maquiavel deixa claro: quem permite que outros ditem sua autoconfiança já perdeu metade do jogo. E tem um detalhe importante, esse tipo de pessoa nunca faz isso abertamente. Eles são estrategistas da desmotivação.
Fazem parecer que estão te protegendo, quando na verdade estão te enfraquecendo. E o pior, muitas vezes são pessoas da sua família, do seu círculo de amigos, do trabalho, até do relacionamento. Você percebe isso? Porque quem não percebe, vira refém. Para se proteger é preciso aplicar o princípio do autodomínio absoluto. Observe mais do que fala. Anote mentalmente quem são aqueles que, sempre que você fala de um projeto, de uma ideia ou de um sonho, aparecem com ressalvas, críticas veladas e comentários que não agregam, só te colocam para baixo. Isso é estratégia de sobrevivência social. Isso é Maquiavel na prática. Quer um exemplo prático? Você diz que vai começar um projeto, um negócio ou mudar de vida, e logo vem aquele, mas será que é o momento? Ou isso não é para qualquer um? Ou até aquele clássico, eu só não quero te ver se decepcionar. E enquanto você acredita que é preocupação, na verdade, é uma estratégia para colocar dúvida na sua cabeça e te fazer questionar seu próprio domínio de si. Percebe como isso rouba sua energia, seu foco e sua influência? E pior, disfarçado de preocupação. Isso é uma verdadeira guerra psicológica, só que silenciosa. E se você não aprende a reconhecer esse padrão, você se torna exatamente aquilo que eles querem que você seja. Alguém sem poder, sem respeito, sem domínio de si. É por isso que desenvolver seu próprio senso crítico, sua própria visão estratégica, é questão de sobrevivência. E nesse jogo, ou você aprende a jogar, ou vai ser peça no tabuleiro de quem te quer pequeno. A verdade é simples: quem não aprende a se blindar dos críticos invisíveis jamais alcança a liderança, o desenvolvimento pessoal, o respeito e o poder que merece. E se você acha que isso é tudo, se prepare, porque o próximo tipo de pessoa que você precisa eliminar é ainda mais perigoso. Eles não distorcem apenas opiniões, eles distorcem a própria realidade. E se você não sabe quem são, já está nas mãos deles. Os mentirosos estratégicos, especialistas em sabotagem silenciosa. Se tem uma coisa que Maquiavel deixou muito clara nos seus ensinamentos, é que quem controla a informação, controla o poder. E é exatamente isso que o mentiroso estratégico faz. Ele não mente por acaso, ele mente por conveniência. Suas mentiras não são bobas nem aleatórias, são calculadas. Fazem parte de uma estratégia silenciosa para te colocar em desvantagem, te confundir, te enfraquecer, enquanto ele, sorrateiramente, avança no jogo. O mais perigoso é que eles não se parecem com mentirosos, não andam com um rótulo na testa, pelo contrário, se apresentam como aliados, parceiros, até como amigos de confiança. E é aí que mora o perigo. Porque enquanto você acredita que tem alguém leal ao seu lado, essa pessoa está manipulando verdades, distorcendo fatos e, aos poucos, te cercando com armadilhas invisíveis. Isso não é só mentira, isso é guerra de influência, isso é filosofia maquiavélica pura. Quer um exemplo real? Observe aquela pessoa que sempre traz uma informação pela metade, que nunca te conta algo diretamente, mas deixa no ar como quem solta uma isca. Falaram algo sobre você, mas deixa pra lá. Ou aquele que chega e diz, só te aviso isso porque gosto de você, mas na prática está plantando discórdia. Isso não é inocente. Isso é uma estratégia para criar dúvida, desconforto e instabilidade no seu domínio emocional. Sabe o que é mais cruel? Que muitas vezes você só percebe o tamanho do estrago quando já é tarde demais. Porque essas mentiras criam ruídos, atritos, mal-entendidos e no final quem sai queimado é você. E adivinha, o mentiroso some, desaparece, se faz de santo e ainda assiste você se explicando, se desgastando e se defendendo de algo que nunca fez. É ou não é uma estratégia covarde, porém extremamente eficiente? E se você acha que basta ignorar, sinto te dizer, mas não. A omissão te transforma em alvo fácil. Maquiavel é cirúrgico nesse ponto. Quem não domina a informação será dominado por ela. Por isso, o antídoto contra os mentirosos estratégicos é simples, porém exige disciplina. Valide tudo. Nunca confie em quem traz informações sem fontes claras. E mais, nunca conte seus planos para quem você não testou primeiro. Faz sentido para você? Então repara. Observe aquele colega que parece sempre saber de tudo, que nunca se compromete, mas vive circulando entre grupos diferentes. Essas pessoas não estão interessadas no seu desenvolvimento, nem no seu sucesso.
Elas querem te manter desorientado, te afastar do domínio de si e da liderança sobre sua própria vida. Isso não é só comportamento tóxico, é sabotagem social. E olha, se você acha que isso não te afeta, te pergunto, quantas oportunidades, negócios, relacionamentos ou até amizades você perdeu simplesmente porque alguém espalhou uma mentira sutil sobre você? E o pior, quantas vezes você nem ficou sabendo? Pois é, enquanto você estava jogando limpo, eles estavam jogando o jogo da influência suja. É exatamente por isso que respeito, poder e autoridade não se dão, se constroem e se protegem. E sabe qual é o problema? É que os mentirosos são apenas a superfície. Eles distorcem os fatos. Mas existe um tipo ainda mais perigoso, que não distorce fatos, distorce o futuro. E se você não souber quem são eles vão sabotar seus planos antes mesmo de você começar. Os pessimistas contagiosos, sabotadores do sucesso alheio. Se você acha que o perigo mora só na mentira, está enganado. Existe um tipo de pessoa que não precisa mentir. Basta abrir a boca para começar a sabotar sua vida. São os pessimistas contagiosos. E Maquiavel já antecipava isso há séculos. Nada enfraquece mais a autoridade de um homem do que conviver com quem alimenta o medo, a dúvida e a fraqueza. Essas pessoas são mestres em contaminar ambientes. Elas chegam, olham qualquer situação, qualquer uma, e transformam em problema, obstáculo ou fracasso iminente. Você fala de um projeto, de um plano, de uma ideia, e sabe o que vem? Ah, mas hoje em dia isso não dá certo, é muito arriscado. Eu conheço gente que tentou e se deu mal. Parece familiar? Pois é, isso não é acaso. Isso é estratégia, mesmo que inconsciente. E sabe o que é mais perigoso? É que o pessimismo deles é altamente contagioso. Funciona exatamente como um vírus psicológico. Se você não tiver autodomínio, eles vão te infectar com essa energia de derrota e, sem perceber, você começa a pensar pequeno, começa a duvidar dos seus próprios projetos e perde influência, perde força, perde liderança sobre a sua própria vida. É um colapso lento, silencioso e devastador. Quer um exemplo prático? Você diz que vai abrir um negócio. Eles respondem: "Ah, o Brasil não é país para isso." Você fala que quer começar um curso, uma mudança, um novo caminho. Eles te olham e soltam: "Pra quê? Já tá velho para isso." E enquanto você pensa que são só opiniões, eles estão, na prática, matando seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento emocional e até seu desenvolvimento espiritual. E Maquiavel é cirúrgico aqui. A presença do fraco enfraquece até o mais forte, se este não souber se proteger. E é verdade. Pessimistas não querem apenas te alertar sobre riscos, eles querem, consciente ou não, te arrastar para a zona deles. Porque se você cresce, se desenvolve, se conquista, se torna autoridade, você prova para eles que o problema nunca foi o mundo. O problema sempre foi a mediocridade que eles escolheram abraçar. E sabe o que eles mais fazem? Disfarçam isso de realismo, sempre com aquele discurso: "Eu não sou pessimista, só sou realista." Isso é a maior fraude emocional que existe, porque realista é quem analisa cenários e busca soluções. Pessimista é quem olha qualquer cenário e busca desculpas. Quem vive nesse modo nunca vai alcançar respeito, nunca vai exercer influência, nunca vai liderar nem a própria vida, quanto mais a dos outros. E se você não percebe, te garanto, eles vão te levar junto. Vão te convencer de que não vale a pena tentar, que você não é capaz, que não dá certo, que o mundo é difícil demais, que você não tem sorte. E se você compra esse discurso, parabéns. Você entrega seu poder de bandeja, entrega sua estratégia, seu autodomínio e todo o seu potencial nas mãos de quem nunca fez nada e nunca vai fazer. Agora me responde. Quantos pessimistas você carrega na sua vida sem perceber? Quantos já te atrasaram? E pior, quantas vezes esse pessimismo não virou uma voz dentro da sua própria cabeça? Se isso faz sentido,
Respira fundo, porque o próximo tipo de pessoa é ainda mais perigoso. Eles não querem só te desmotivar, eles querem te usar como combustível para o próprio ego. E se você não sabe quem são, vai ser usado e nem vai perceber. Os narcisistas ocultos, usurpadores da sua energia, tempo e credibilidade. Se existe uma categoria que Maquiavel desprezava profundamente, são os narcisistas ocultos. Eles são mestres na arte de sugar sua energia, seu tempo e, pior, sua credibilidade. Na superfície, parecem encantadores, sedutores, carismáticos. Mas por trás desse verniz de simpatia se esconde uma mente que vê você não como pessoa, mas como recurso, como ferramenta. E isso, meu amigo, é uma ameaça direta à sua autoridade, ao seu respeito e ao seu domínio de si. O narcisista nunca quer dividir o palco. Para ele, só existe um protagonista, ele mesmo. Tudo gira em torno do próprio ego, da própria imagem e da própria necessidade de ser admirado, reconhecido e exaltado. E se em algum momento você ameaça brilhar mais do que ele te esmaga, te sabota e faz isso de forma tão elegante, tão sutil, que você nem percebe de onde veio o golpe. Isso não é acaso. Isso é estratégia social. Quer ver como funciona? O narcisista te procura quando precisa. Pede ajuda, conselhos, quer sua atenção, quer sua energia. E você, na sua boa vontade, oferece. E aí, quando você precisa, ele some, desaparece. E mais, se você começa a crescer, a se destacar, ele muda. Passa a te ignorar, a minimizar suas conquistas, ou pior, começa uma campanha silenciosa para te apagar. É o clássico jogo da influência perversa. E não pense que é fácil identificar. Muitos estão dentro da própria família, no ciclo de amizades, no ambiente de trabalho e até nos relacionamentos amorosos. São mestres da manipulação emocional. Eles te fazem acreditar que você é importante, mas só enquanto serve aos interesses deles. Depois, você vira descartável. E se você não percebe, sabe o que acontece? Você vira combustível para alimentar um ego que nunca se sacia. Maquiavel ensinava: nunca permita que alguém dependa de você a ponto de controlar sua liberdade. E é exatamente isso que o narcisista faz. Ele te envolve, te suga, e quando percebe que você está entregue, vulnerável e emocionalmente atrelado, ele puxa sua coleira invisível. E acredite, muitos passam anos, às vezes a vida inteira, sendo marionetes emocionais de pessoas assim, sem nem perceber. Quer um exemplo prático? Aquela pessoa que só te procura quando precisa, que nunca te elogia, mas vive se autoafirmando, que te diminui em público, faz piadinhas disfarçadas, sempre buscando colocar você um degrau abaixo para que ela continue brilhando. Percebe? Isso não é acaso. É tática, é pura filosofia maquiavélica, só que do lado sombrio do jogo. E se você não desenvolve seu autodomínio, se você não impõe limites, se você não aprende a jogar o jogo da influência, você vai ser eternamente sugado. Vai perder tempo, energia, credibilidade e, no fim das contas, ainda vai se perguntar: por que minha vida não anda? A resposta está na sua volta, no círculo que você construiu. E se você não fizer essa limpeza, nada muda. Agora segura firme, porque o narcisista suga sua energia. Mas existe um tipo ainda mais traiçoeiro. Eles não precisam nem da sua presença, só do seu nome, só da sua imagem. E enquanto você vive tranquilo, eles te vendem, te traem e te queimam sem que você perceba. E se você não sabe quem são, você já está perdendo essa guerra social.
Os fofoqueiros disfarçados são os fofoqueiros disfarçados, mercadores de informações e destruição. Se existe uma classe de pessoas que Maquiavel consideraria venenosas, são os fofoqueiros disfarçados. E não se engane, eles não são apenas pessoas inconvenientes que gostam de falar da vida alheia. Não, eles são verdadeiros mercadores de informações. Vendem sua imagem, sua reputação, seu nome, em troca de migalhas de atenção, de influência social e de pequenos favores. O jogo deles é silencioso, mas destrutivo. E sabe o que é mais perverso? É que eles não jogam apenas com fatos. Jogam com meias-verdades, distorções, insinuações. Você fala uma coisa, eles replicam outra. E não demora muito para perceber que onde há fofoca, há uma tentativa clara de minar sua credibilidade, sua autoridade e sua influência. Isso não é só inconveniência, isso é guerra psicológica social. Quer um exemplo prático? Você comenta algo em tom de desabafo e no dia seguinte metade do seu círculo já sabe, só que com uma versão distorcida. A fofoca não é apenas sobre o que você fez, é sobre como podem usar isso para te desestabilizar, te expor, te diminuir. Na filosofia maquiavélica, quem controla sua reputação, controla sua capacidade de exercer poder. O mais cruel é que muitas vezes esses fofoqueiros estão disfarçados de amigos, confidentes, colegas próximos ou até membros da própria família. Você percebe? Eles se aproximam, se fazem de interessados, puxam informações e quando você menos espera, aquilo que você falou em confiança já virou moeda de troca no mercado podre da mediocridade social. E Maquiavel já dizia, as palavras devem ser medidas, porque quem fala demais entrega a sua própria fraqueza. O fofoqueiro vive da fraqueza dos outros, vive de espalhar, de distorcer, de criar intrigas. E se você não sabe quem são dentro do seu círculo, acredite, você já virou mercadoria na boca deles. Se você quer uma estratégia prática para se proteger, aqui vai. Controle absoluto da informação. Nunca fale da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, nem das suas fragilidades para quem você não testou antes. E como testar? Simples, dê uma informação falsa. Observe onde ela reaparece e você descobre quem é o mercador do caos dentro do seu círculo. Isso é estratégia, isso é autodomínio, isso é sobrevivência social no jogo do poder. E o que é ainda mais perverso é que o fofoqueiro não destrói só com palavras, ele destrói com olhares, com insinuações, com aquele famoso "eu sei de coisas, mas prefiro não falar". E esse é o pior tipo, porque ele não diz diretamente, mas planta dúvida, gera desconfiança e cria rachaduras invisíveis na sua influência. Se você não percebe, quando vê a sua autoridade social já está no chão. E se acha que isso é o pior que pode existir, respira, porque o próximo tipo é ainda mais perigoso. Eles não querem só vender a sua imagem, eles querem controlar sua mente e fazem isso de uma forma tão sorrateira, tão estratégica, que você nem percebe que está sendo manipulado até ser tarde demais. Os manipuladores emocionais, especialistas em escravizar sua mente. Se tem um tipo de pessoa que Maquiavel identificaria de longe, é um manipulador emocional. E não se engane, esses não são qualquer um. Eles são verdadeiros mestres na arte de controlar mentes, distorcer percepções e prender você dentro de uma prisão invisível, onde as grades são feitas de culpa, medo e dependência emocional. Eles não querem apenas sua atenção, não. Eles chegam com discursos prontos, com cara de coitado, com aquele clássico "eu só fiz isso porque você me deixou sem opção". E sabe o que é mais insano? Eles te fazem acreditar que você é o responsável pelo fracasso, pela dor e até pelos erros deles. Isso não é acaso. Isso é uma estratégia sofisticada de controle, chantagem emocional e enfraquecimento psicológico. Quer ver como isso aparece na prática?
É aquele parente, aquele colega ou até aquele parceiro que vive se colocando no papel de vítima. Sempre que você impõe um limite, sempre que diz não, vem aquele teatrinho. Depois de tudo que eu fiz por você, ou ninguém me entende, só você pode me ajudar. E de repente, você está lá, se sentindo mal, abrindo mão dos seus projetos, do seu tempo, do seu desenvolvimento para carregar um fardo que nem é seu. E o mais perverso, eles fazem isso de forma tão natural, tão disfarçada de amor, de amizade ou de preocupação, que se você não tiver um grau elevado de autodomínio, cai feito um patinho. E quando percebe, já está vivendo a vida deles, lutando as guerras deles, apagando os incêndios deles, enquanto sua própria vida fica abandonada. Na visão maquiavélica, esse é o tipo de relação mais perigosa que existe. Porque o manipulador não te destrói com ataques, te destrói com dependência. E quanto mais você se envolve, mais perde sua autoridade, sua liderança e sua capacidade de se desenvolver emocional, espiritual e pessoalmente. Isso é a morte lenta do domínio de si. Se você quer uma estratégia prática contra isso, aqui vai. Aprenda a dizer não, sem se explicar. Manipuladores se alimentam das suas justificativas. Toda vez que você tenta se explicar, abre brechas para eles distorcerem suas palavras, te fazerem se sentir mal e te arrastarem de volta para a teia deles. Dizer não é autodomínio, é estratégia, é proteção de território. E fique atento, eles também usam a técnica do isolamento. Fazem você se afastar de quem te fortalece, de quem te dá clareza, para que você dependa apenas deles. E sabe por quê? Porque enquanto você tem opções, enquanto você tem apoio, enquanto você é forte, eles não conseguem te controlar. O jogo deles só funciona se você estiver fraco, desorientado, com autoestima baixa e desconectado do seu próprio poder. E se você acha que isso é o pior, se prepara, porque o manipulador controla a sua mente. Mas existe um tipo que vai além. Eles não querem só te manipular, querem destruir tudo que você tem, querem ocupar o seu lugar, roubar sua energia, seus resultados, sua credibilidade e fazem isso em silêncio. E se você não sabe quem são, eles já estão fazendo. Os invejosos silenciosos, sabotadores camuflados de amigos. Se existe um tipo de pessoa que Maquiavel olharia nos olhos e diria: esse é o inimigo mais perigoso, porque nunca se declara como tal, é o invejoso silencioso. Eles não gritam, não te atacam diretamente, não te confrontam. Pelo contrário, eles te aplaudem, sorriem para você, te elogiam, enquanto, por dentro, estão sendo consumidos pelo próprio veneno. E mais, estão arquitetando sua queda. O invejoso não quer só o que você tem, quer ver você sem, quer ver você perder, quer ver você fracassar, regredir, desmoronar. Porque na cabeça deles, se você perde, eles ganham. Isso não é apenas um sentimento tóxico. Isso é uma estratégia inconsciente de eliminação social. Porque o seu sucesso é um lembrete cruel do fracasso pessoal deles. E no jogo do poder, isso não se tolera. Quer um exemplo? Você compartilha uma conquista, uma promoção, um negócio, um projeto novo, um relacionamento incrível, e aquele amigo aparece sorrindo, mas logo vem aquele comentário venenoso disfarçado de "Nossa, tomara que deu certo, né? Porque hoje em dia tá tão difícil." Ou "Sorte a sua, nem todo mundo consegue essas coisas." Parece pequeno. Pois é assim que a inveja silenciosa opera. Sutil, quase imperceptível, mas letal. E o que é mais doentio é que esses sabotadores nunca aparecem como adversários. Eles estão sempre no papel de amigos, de colegas, de parentes, até de parceiros. E enquanto você se sente confortável, relaxado, acreditando que está cercado de apoio, eles estão trabalhando no escuro para sabotar suas relações, seus projetos e até sua reputação. Tudo pelas beiradas, tudo na surdina. Maquiavel ensinava que, quando um homem alcança mais do que os outros, ele atrai não apenas a admiração, mas também o ódio disfarçado de silêncio. E é exatamente isso. O invejoso raramente confronta. Ele não é corajoso o suficiente para isso. Ele prefere operar no bastidor,
lançando olhares, palavras soltas, distorções e intrigas que, somadas, criam um ambiente que mina sua autoridade e enfraquece seu domínio de si. E se você não percebe, começa a perder sem saber por quê. De repente, as coisas travam, os projetos emperram, as portas que estavam abertas começam a se fechar. As pessoas começam a te olhar diferente, sem motivo aparente. E você fica se perguntando, o que está acontecendo? A resposta é simples. Você foi alvo de inveja silenciosa. Alguém está trabalhando contra você e você nem sabia. Quer uma estratégia e proteção? Nunca revele seus planos para quem você não testou antes. Guarde sua vida pessoal a 7 chaves. E mais, observe. O invejoso se entrega nos pequenos gestos, no olhar que desvia, na comemoração forçada, no sorriso que não sobe até os olhos e principalmente naquele silêncio desconfortável quando você vence. Ali está seu maior inimigo. E se você não aprender a reconhecer, vai ser engolido. E se acha que isso é o pior, se prepara, porque o invejoso silencioso quer te ver cair. Mas o próximo tipo vai além. Eles não querem só que você fracasse. Eles querem sugar sua energia, sua força, sua vida. E fazem isso sem que você perceba, até que um dia você acorda vazio, perdido, sem forças. E nem entende como chegou nesse ponto. Os sugadores de energia, mestres da procrastinação coletiva. Se tem uma coisa que Maquiavel já ensinava, é que tempo é um ativo de poder. Quem controla seu tempo, controla a sua vida. E os sugadores de energia são mestres nisso. Eles não chegam para te atacar. Eles chegam para te distrair, para te tirar do foco, para transformar sua vida num ciclo infinito de conversas inúteis, reclamações, fofocas e dramas que nem são seus. E se você não percebe, acorda anos depois, sem ter saído do lugar. O sugador não é necessariamente maldoso, mas é profundamente nocivo. Ele vive no modo reclamação, no modo vítima, no modo drama constante e, claro, sempre arrasta alguém com ele. Adivinha quem? Isso mesmo, você. E quanto mais tempo você oferece, mais ele suga sua energia, sua atenção, seu foco, sua disciplina, até você não ter mais forças para cuidar do que realmente importa. Seu desenvolvimento, sua autoridade, seu domínio de si. Quer um exemplo prático? Aquela pessoa que te liga só para reclamar da vida, que te manda mensagens o dia inteiro sem conteúdo relevante, que aparece só para despejar problemas, lamentações e histórias que nunca mudam. E enquanto você tenta ser empático, tenta ajudar, sua própria vida vai ficando de lado. Seus projetos param, sua disciplina some, sua energia evapora. E, no fim, quem perde é sempre você. O mais cruel é que eles te fazem sentir responsável. Usam frases como, só você me escuta, ninguém mais se importa comigo, ou até, se você não me ouvir, não sei o que vai ser de mim. E, sem perceber, você se torna cativo, um prisioneiro emocional. E enquanto você carrega a bagagem emocional dos outros, sua própria bagagem fica jogada no chão, esquecida, acumulando poeira. Maquiavel alertava: o homem que não governa seus próprios compromissos será eternamente escravo dos interesses alheios. E é exatamente isso. Se você não aprende a proteger seu tempo, sua energia e seu foco, você será sequestrado por quem vive no caos. E, pior, gosta de viver no caos. Porque enquanto você tenta resolver os problemas deles, eles continuam gerando mais. É um ciclo que nunca tem fim. E aqui vai a estratégia maquiavélica de proteção. Bloqueio social seletivo. Aprenda a dizer não para conversas inúteis. Feche a porta para assuntos que não te levam a lugar nenhum. E mais, estabeleça limites inegociáveis. Quem não respeita seu tempo, não merece seu tempo. Isso não é frieza. Isso é estratégia. É domínio de si. É proteção contra a mediocridade emocional que consome quem não sabe se proteger. E se você acha que isso não te afeta, olha para a sua vida agora. Quantas coisas importantes você deixou de fazer porque perdeu tempo ouvindo reclamações, resolvendo problemas que nem eram seus, ou se deixando arrastar pela energia pesada dos outros? A verdade é simples e dura. Tempo perdido não volta.
E quem te faz perder tempo, na prática, está roubando a única coisa que você nunca vai recuperar. Agora respira fundo, porque se até aqui você achou pesado, se prepara, porque o próximo tipo não te suga, não te treina, não te manipula. Ele faz algo ainda mais sutil, mais traiçoeiro e mais perigoso. Ele se disfarça de mentor, de amigo, de conselheiro e te entrega conselhos venenosos que, se você segue, te levam direto para o fracasso. E o pior, você ainda agradece, sem nem perceber que está sendo sabotado. Os sabotadores disfarçados de conselheiros, envenenadores do seu caminho. Se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele te diria na lata: o conselho é uma das armas mais poderosas da manipulação. E aqui entra um dos perfis mais traiçoeiros do jogo social, o sabotador disfarçado de conselheiro. Ele não chega com fofoca, nem com críticas diretas. Chega com algo muito mais perigoso: conselhos envenenados, doses lentas de influência disfarçadas de preocupação, que, se você não percebe, te levam direto para o fracasso. Esses são mestres na arte da persuasão destrutiva. Sempre se apresentam como pessoas sábias, experientes, que só querem o seu bem. Mas na prática, o que eles oferecem são sugestões que te afastam do poder, da autoridade, da liderança e do seu próprio desenvolvimento. E o mais cruel, eles fazem isso parecer ajuda. E você, sem perceber, agradece, enquanto cava a própria cova social, financeira e emocional. Quer um exemplo? Você diz que vai abrir um negócio e eles aparecem com aquele: olha, pensa bem, estabilidade é muito melhor. Ou você fala de um sonho e eles devolvem: eu te apoio, mas será que é para você? E assim, eles plantam dúvidas, medos e paralisia. Tudo com aparência de amor, cuidado, amizade. Mas na prática, estão te jogando para longe do domínio de si, da sua influência e da sua própria evolução. E sabe o que é mais insano? Que esses sabotadores muitas vezes nem sabem conscientemente que fazem isso. Eles estão tão afogados na própria mediocridade, no próprio medo, no próprio fracasso, que, para não se sentirem inferiores, fazem questão de puxar você para a mesma lama. Porque se você cresce, você prova que o problema nunca foi o mundo, sempre foi a covardia deles. Maquiavel foi cirúrgico quando disse: seja cauteloso ao buscar conselhos, pois a maioria não te aconselha pelo seu bem, mas sim pelo deles. E esta é uma das leis mais ignoradas do jogo social. Quem não aprende a filtrar conselhos se torna fantoche dos outros, e quando percebe, já está vivendo um roteiro que nunca escreveu. Quer uma estratégia real? Valide sempre quem você ouve. Pergunte: essa pessoa tem os resultados que eu quero? Vive o que prega? Tem o domínio de si, a autoridade, desenvolvimento pessoal e o respeito que eu quero para mim? Se a resposta for não, então o conselho dela vale exatamente isso: nada. E se acha que isso é exagero? Olha para sua vida agora. Quantas decisões erradas você tomou seguindo conselhos de quem nunca fez nada? Quantos projetos você abandonou porque alguém experiente te disse que era arriscado demais? Quantas vezes você aceitou viver pequeno só para não desagradar quem tem medo de viver grande? Pois é, essa é a engenharia da sabotagem oculta. Agora, segura firme, porque se você acha que isso é o fim do jogo, você está enganado. Existe um último tipo, o mais traiçoeiro de todos. Eles não querem só te manipular, te sabotar ou te sugar. Eles querem viver às suas custas. Eles querem te transformar num recurso, numa ferramenta, num degrau. E se você não enxerga isso, já está servindo aos interesses deles. E nem percebe. Os parasitas sociais que usam você como recurso, nunca como parceiro. Na filosofia de Maquiavel, existe uma verdade brutal. Enquanto você for útil, será querido. Quando deixar de ser, será descartado. E é exatamente assim que operam os parasitas sociais. Eles não querem te destruir diretamente. Na verdade, nem se importam com você como pessoa. O que eles querem é o que você tem: seu tempo, sua energia, sua influência, seus recursos, sua força, seu poder. E o mais perverso é que eles não se apresentam como aproveitadores. Não. Eles aparecem como parceiros, amigos, aliados, até como pessoas que te amam.
Mas se você observar com olhos maquiavélicos, vai perceber. Eles somem quando você precisa e aparecem toda vez que tem algo para sugar. É um padrão, uma matemática social que não falha nunca. Quer um exemplo real e prático? Aquela pessoa que some por meses e reaparece do nada, pedindo favor, dinheiro, ajuda, carona, tempo, influência, indicação, mas nunca pergunta se você está bem. Nunca oferece nada em troca. E mais, se você diz não, ela some, se ofende, ou até espalha que você mudou, que ficou arrogante. Não é um clássico. Isso não é amizade. Isso é parasitismo social. E aqui vem o golpe mais sujo dos parasitos. Eles não atacam diretamente. Eles drenam aos poucos. Usam seu tempo, suas conexões, seu trabalho, sua boa vontade, seu apoio, enquanto você acha que está ajudando. E sem perceber, sua energia vai embora. Seu foco desaparece. Seus projetos ficam para depois. Seu desenvolvimento pessoal, espiritual e emocional vira segundo plano, porque sua vida está sendo usada para manter a deles funcionando. Maquiavel te diria sem testanejar: seja generoso com quem é recíproco e implacável com quem é oportunista. E essa é uma lei que, se você não aplica, te condena a viver eternamente no papel de recurso e nunca de líder. Quem não estabelece limites claros, quem não observa o jogo social com olhos frios e estratégicos, acaba sendo o degrau na escada dos outros. E aqui vai a estratégia maquiavélica definitiva contra esse tipo. Faça um inventário das relações. Pergunte: quem soma? Quem só aparece quando precisa? Quem te fortalece? Quem te suga? E não tenha medo do silêncio que vem depois dessa análise. Porque na prática, muitas vezes, você vai perceber que anda cercado de gente que te trata como Uber, psicólogo, caixa automático, consultor gratuito, menos como pessoa. Se você não impõe limites, eles nunca vão se impor. E pior, quando você finalmente acorda e começa a dizer não, eles se revelam. O amigo some, o parente te acusa, o parceiro some do mapa, e neste momento você entende uma das leis mais brutais do jogo do poder. Quanto mais você se valoriza, mais gente some da sua vida. E isso não é perda, isso é filtro, isso é libertação, isso é domínio de si. Agora me responde com sinceridade: quantas vezes você percebeu isso tarde demais? Quantas vezes você carregou gente nas costas que na primeira oportunidade te virou as costas? Pois é, o jogo sempre foi esse. A diferença é que agora você sabe jogar. E segura firme, porque se você acha que essa foi a última revelação, você está enganado. O que eu vou te contar agora é ainda mais poderoso, porque não basta saber quem eliminar da sua vida, você precisa entender como assumir o controle absoluto dela, antes que o mundo te engula. Agora você sabe e não tem mais volta. Depois de tudo que você aprendeu aqui, fica impossível voltar a enxergar o mundo do mesmo jeito. Porque agora, cada olhar torto, cada comentário disfarçado, cada sorriso falso não passa mais despercebido. Você enxerga, você entende, você decifra. E mais importante, você sabe exatamente o que fazer. A partir de agora, a escolha é sua. Ou você começa a fazer essa limpeza sem dó, sem culpa, sem desculpas, ou aceita continuar servindo como degrau na vida dos outros. Porque, goste você ou não, a verdade é uma só. Se você não aprende a proteger seu espaço, seu tempo, sua energia e sua paz, o mundo te transforma em recurso. Te usa, te desgasta e te descarta. E olha, não se engane, o preço de manter gente errada por perto é muito mais alto do que o desconforto de colocar um ponto final, porque gente errada nunca traz paz.
só traz atraso, desgaste e destruição silenciosa. E se você não percebeu isso até hoje, talvez seja por isso que sua vida vive travando. Suas metas não andam e sua motivação some sem motivo. Agora me responde, quantos desses tipos você identificou na sua vida? Quantos estão bem mais perto do que você imaginava? Coloca nos comentários, porque aqui não tem espaço para ingenuidade, tem espaço para quem quer dominar o próprio jogo. E se você quer continuar nesse caminho, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por aqui, porque tudo que você aprendeu hoje é só a ponta do iceberg. Aqui você vai aprender o que ninguém te ensinou sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, influência, poder, estratégia, liderança e domínio absoluto da sua própria vida. E não para por aqui. Tem um vídeo complementar aparecendo aí na sua tela e também na descrição. Assiste agora, porque ele vai te mostrar como assumir o controle completo da sua vida antes que o mundo te engula de vez.